Sim, já aconteceram vários terremotos no Brasil e o risco de um novo terremoto é muito maior do que você imagina. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O Brasil tem uma posição geográfica privilegiada, fica bem no meio de uma grande placa tectônica, a chamada placa sul-americana. Estar longe das bordas da placa é algo bom. As placas tectônicas são pedaços da crosta terrestre que se movimentam muito lentamente em função de correntes de magma no manto, que é a parte semilíquida aquecida que fica sob a crosta. Entre as placas acontecem as grandes falhas tectônicas. Uma grande falha tectônica é uma linha entre duas placas tectônicas em que tais placas se encontram. Como as placas estão movendo entre si, existem diferentes tipos de falha. De forma muito simplificada, podem ser 3 tipos de deslocamento. As placas podem estar se afastando uma da outra e no intervalo entre elas o magma emerge e se solidifica, criando nova superfície. Um exemplo desse tipo de falha é a falha tectônica do meio do Atlântico. O Oceano Atlântico começou justamente como uma separação entre 4 grandes placas. De um lado, as placas sul e norte-americanas, que se separam do outro lado das placas africana e eurasiana. Até hoje, o Atlântico aumenta de tamanho, separando um pouco mais o Brasil da África. O aumento é muito lento, mas é mensurável. Outras falhas são compressivas, as placas se chocam em um movimento de uma contra a outra. Geralmente, uma placa entra para dentro do manto terrestre e a outra tende a subir sobre a placa anterior. Foi o movimento entre a placa indiana se chocando com a placa eurasiana que criou os Himalaias, a maior cordilheira de montanhas do mundo, e o pico do Everest, a montanha mais alta do mundo. Uma parte das placas subiu e a outra afundou no manto. No Pacífico, na costa da Ásia, também tem várias dessas falhas no chamado Anel de Fogo, justamente porque, ao contrário do Atlântico, o Pacífico está diminuindo de tamanho. Finalmente, existem falhas de cisalhamento, em que o movimento das placas é lateral, uma está, digamos, raspando na outra. Um exemplo dessa é a famosa placa de San Andreas, na Califórnia, onde a placa norte-americana se move para o sul, enquanto a placa do Pacífico se move para o norte. Em qualquer dessas falhas é onde acontecem a maior parte dos vulcões e terremotos no mundo. Pode ver, o grande círculo de fogo é formado justamente em torno da placa do Pacífico e outras placas próximas como a de Nazca, Cocos e Juan de Fuca. Países que têm muitos vulcões e terremotos são tipicamente na fronteira das placas. Daí a posição privilegiada do Brasil bem no meio da placa sul-americana. Por isso não temos vulcões ativos no Brasil e também não temos terremotos. Bem, não é bem assim. O erro na ideia de que não há terremotos no Brasil porque estamos no meio de uma placa esconde o fato de que existem outras fissuras e falhas geológicas no interior das placas. A placa tectônica não é algo absolutamente rígido. Ao contrário, possuem falhas e fissuras internas, que também têm alguma movimentação ali. Existem um total de 48 falhas geológicas bem documentadas no Brasil e algumas delas são bastante ativas, principalmente no Nordeste. Mas até no Rio de Janeiro tem falha passando por aqui. O problema dessas falhas é que a gravidade do terremoto causado nelas não depende do movimento da placa em si. É que as placas tendem a fazer isso de forma abrupta. O movimento relativo das placas, como explicamos, é muito lento, poucos centímetros por ano. Então, o que acontece? O atrito entre as placas faz com que elas não se movam imediatamente. Elas vão acumulando energia potencial até que, quando a energia é muito grande, a placa se move de uma vez só vários metros e isso causa o terremoto. Também não importa a velocidade com que as placas se movem, porque isso só indica que a energia capaz de romper o atrito será acumulada de forma mais lenta ou mais rápida. No final, a liberação de energia em si, o terremoto em si, só depende de quanto atrito aquela região consegue segurar de energia antes de se mover. No final, o que importa para um grande terremoto é o atrito entre a superfície das falhas, não o tamanho ou velocidade das placas ou das falhas. Existem cidades que têm terremoto quase todo dia. Um exemplo é a cidade de Parkfield, na Califórnia. Porém, são sempre terremotos pequenos, porque, devido à geologia da região, o atrito não chega a segurar
muito as placas, portanto tem sempre terremotos, mas são terremotos pequenos. A cidade é conhecida como capital mundial dos terremotos. O pessoal que estuda o fenômeno adora medir lá porque tem terremoto o tempo todo. O problema é que isso acontece também nas falhas geológicas intraplacas, ou seja, as falhas, por exemplo, aqui no Brasil. Elas se movem menos, portanto pode levar mais tempo para acumular energia para um terremoto. Mas lembra, no final, o tamanho do terremoto será tão forte, ou talvez ainda mais forte que numa falha, porque tudo depende, em última análise, do atrito. O que importa não é o tamanho da placa, não é o tamanho da falha, não é a velocidade de movimento. O que importa é o atrito entre as placas. O fato é que sim, já aconteceram inúmeros terremotos no Brasil o tempo todo. Tipicamente são pequenos para serem notados ou causar prejuízo, mas volta e meia algum deles chega a ser maior e a causar prejuízos. Mas o pior ainda são aqueles que não sabemos. O fato de termos poucos terremotos indica que existem falhas juntando muita energia há muitos milênios e que quando essa energia se romper, podem gerar terremotos catastróficos. E o problema no Brasil é que temos várias cidades construídas sobre solos sedimentares. O Rio de Janeiro, por exemplo, em grande parte, foi construído sobre aterro de pântano e do mar. Mas é só um exemplo, tem um monte de cidade no Brasil que é construída sob depósito natural de rio, praticamente toda a região norte, mas várias cidades no sul também. O problema disso é que as ondas sísmicas podem liquefazer esse substrato e causar muitos danos nesse tipo de cidade. Um exemplo disso é a cidade do México, que foi construída sobre o aterro do lago Texcoco. Terremotos na cidade do México, mesmo quando são fracos, mesmo esta sendo uma cidade muito rica, com bons padrões de construção de prédios, tendem a ser catastróficos, mesmo que a escala medida do terremoto não seja tão alta assim. Junte-se a isso o fato que o Brasil, justamente pelos terremotos serem raros, tem cidades construídas sem tal preocupação com o fenômeno. Na Califórnia, no Chile, no Japão, em regiões em que os terremotos são comuns, os prédios já são construídos com uma série de garantias para evitar que vão ruir no caso de terremoto. As legislações governamentais ali garantem que prédios devem ter resistência a determinado grau de terremoto. Aqui no Brasil não. Estamos na mesma situação da Índia e do Paquistão, onde cidades que não têm proteção contra terremoto, por eles serem incomuns, quando vem o terremoto, mesmo que seja um relativamente pequeno, tem um custo em vidas e outros prejuízos muito grandes. Porque, lembra, num terremoto você não morre da energia liberada pelo terremoto, você morre dos escombros dos prédios caindo. Se você estiver num parque, numa rua, o máximo que pode acontecer num terremoto, se ele for muito forte, é você cair no chão e se machucar um pouco. O problema, as mortes são causadas pelos prédios humanos. Sem o governo, quem implantaria requisitos de prédios mais duráveis e com proteção contra terremotos, não é mesmo? Bem, na verdade, embora Los Angeles e São Francisco tenham várias regulamentações sobre construção de prédio com proteção contra terremoto, isso veio depois que as construtoras em si já adotavam tal procedimento. Porque é lógico, quem vai comprar ou construir alguma coisa em uma região de terremotos vai querer proteção contra isso. Está disposta a pagar um pouco mais porque sabe que há um risco real para a sua vida. O mercado naturalmente gera tais proteções. O governo, quando força regras, acaba, ao contrário, só introduzindo ineficiências. Imagina que aconteça amanhã um grande terremoto no Brasil. Certamente não vai faltar políticos querendo passar leis obrigando padrões de construção de prédios mais rígidas. Só que, embora tal evento seja possível no Brasil, a grande chance de ocorrer novamente é mais remota ainda. Estamos esperando milhares de anos para juntar energia e, embora exista a possibilidade desse terremoto e que possam ter terremotos em sequência, porque quando uma falha descarrega energia, as outras falhas próximas tendem a receber muita energia e daí tendem a correr também, são os chamados tremores secundários. Depois que o evento tiver acabado, só daqui a milhares de anos que haverá energia novamente. As leis obrigando prédios com proteção serão dinheiro jogado fora. Sim, é fato que muita gente vai querer mesmo comprar imóveis com proteção depois disso, mas o custo aumenta, então a tendência pelo mercado é chegar a um equilíbrio dentro da razoabilidade. Leis governamentais, por outro lado, são paridas da cabeça oca de políticos. Não tem embasamento em nada a não ser na vontade de
convencer eleitores, captar votos e ganhar dinheiro. Podem fazer um mal enorme para a economia com um evento que o mercado já quantifica de forma razoável hoje. Possível até é, mas é improvável demais para nos preocuparmos, essa é a verdade. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!